Muito boa noite, doutora Gabriela. Boa noite, É um doutor prazer Miguel. Como falar é que vai? consigo. Vamos lá falar sobre dificuldades do Brasil? Vamos sim. Dificuldades de Portugal? Conta lá. Doutor Miguel, ultimamente acompanhamos no YouTube vários vídeos de pessoas demonstrando uma certa facilidade dos brasileiros irem para Portugal, considerando que o brasileiro não precisa do visto, né, para entrar em Portugal, e aí eles facilitam, dizendo que o brasileiro consegue chegar em Portugal, arrumar logo um trabalho, mostram facilidades, né, para conseguir autorização de residência. Eu gostaria que o senhor me ajudasse a esclarecer essas questões para elucidarmos um pouco, porque os brasileiros estão indo muito por conta desses vídeos do YouTube e tentando migrar para Portugal. Olha, minha querida Gabriela, eu acho que os brasileiros são atualmente exploradíssimos em Portugal. E são exploradíssimos especialmente pelos seus compatriotas. São especialmente pelos seus compatriotas que uns advogados e outros não advogados difundem informação falsa, informação que no mínimo é pouco rigorosa, o que se compreende atento às algumas dificuldades que se vivem no Brasil e as dificuldades que se arrastam em catadupa dos próprios brasileiros que vêm sem sem terem o seu plano de migração e sem se prepararem para vir para este pequeno país, que é mais pequeno que o Estado de São Paulo. O que está a acontecer é no essencial, um conjunto de equívocos multiplicados por meios de comunicação que não são tradicionais, mas são extremamente eficazes. Primeira coisa, o visto não garante a ninguém um direito de residir em Portugal. O visto pode ser pedido ou não, os brasileiros até podem entrar no território sem visto, o visto serve apenas para as pessoas que tenham um plano de migração, virem a Portugal, entrarem 2 vezes em Portugal e demonstrarem aos serviços estrangeiros e fronteiras que têm condições para viver aqui. Só para isso, para ir lá 2 vezes ao CEF. E o CEF aprecia isso de acordo com as políticas de migração que os governos definem. É certo que há alguma facilidade. Nós gostamos muito dos brasileiros, mas os brasileiros não têm o direito de residir em Portugal se tiverem visto. Os brasileiros que queiram vir só têm o direito de residir em Portugal se obtiverem uma autorização de residência dentro daquelas diversas espécies que têm as autorizações de residência. Sim. Imagina isto, há pessoas que tinham um rendimento de 10 mil reais há um ano, nomeadamente aposentados, e que viviam, com 10 mil reais, viviam razoavelmente neste país. Neste momento, se elas tiverem uma renda de casa alta, claro que não vivem. O real estava há pouco assim, o câmbio do euro estava a 5,23, quando há um ano andava aí na casa dos 2,5. É preciso ter muita atenção a isto. Do outro lado, há um enorme engano com a questão do visto, com a questão da manifestação de interesse, da última alteração da lei dos estrangeiros. Podem manifestar interesse e pedir uma autorização de residência quem tenha um contrato sem visto, quem tenha conseguido um contrato de trabalho ou um contrato de promessa de trabalho. Ora, para obter um contrato de trabalho, um brasileiro precisa de passar por cima de todos os europeus e de todos os portugueses, primeiro de todos os portugueses e de todos os europeus. É um processo relativamente burocrático, nos termos do qual as empresas e os patrões têm que, antes de tudo, verificar se há alguém no mercado com as mesmas características para preencher o posto de trabalho. Mas isso não é assim tão simples.
E o que está a acontecer foi que com esta facilidade, há hoje empresas que são verdadeiras, algumas feitas por brasileiros, faz-se uma empresa em Portugal, em uma sociedade comercial em meia hora, que vendem vistos, que vendem contratos de trabalho. Eu, no outro dia, só não revelo quem é, nem vou ao CEF dizer quem é, porque estou obrigado ao sigilo profissional. No outro dia esteve aqui uma pessoa no meu escritório que disse: eu comprei um contrato de trabalho por 5.000 euros e agora vou ter que pagar 350 euros por mês, que é para o patrão pagar à Segurança Social. Isto é absolutamente inadmissível, a gente não pode permitir, temos que aconselhar as pessoas que nos consultam a irem denunciar estas situações aos serviços estrangeiros, porque isto é escravatura, é absolutamente inadmissível. Sim, e isso tudo acontece, né, doutor, por conta dessas divulgações falsas na internet, de que a facilidade do brasileiro vir para Portugal, que é um paraíso, é fácil de entrar, com visto de turista, os brasileiros entram e conseguem rapidamente emprego, que não é verdade, né, a gente sabe disso, conseguem rapidamente se estabelecer numa casa, a gente sabe que também não é fácil arrendar uma casa em Portugal, né? É uma coisa, isso não é completamente, a gente não pode imputar as culpas só a essa propaganda enganosa. É óbvio, se alguém quiser vir para Portugal trabalhar na agricultura, tem facilidade de arranjar terra, tem facilidade de arrendar terra e tem facilidade de montar a sua empresazinha para fazer, para se dedicar à agricultura. Quem queira vir limpar a floresta também consegue, quem queira vir tratar da agricultura de morangos e hortas. Neste momento, nós importamos sazonalmente milhares de trabalhadores do Nepal, da Índia. Agora, nós vemos, eu sou um utente compulsivo dos restaurantes de tipo Uber Eats eu falo muito com as pessoas que vão entregar o sanduíche ou a refeição lá à casa. Como falo com os motoristas da Uber, talvez mais de 50% dos motoristas da Uber em Portugal são brasileiros, assim como os garotos, fica uma pena danada deles, muitos deles são cariocas ou dos estados do norte, que andam com este frio de mota a entregar pizzas e esse tipo de emprego precário ainda existe e ele é disputado em situações que são de quase esclavagismo. Uhum. Há muita gente que vem cheia de sonho para aqui e que depois precisa de comer, portanto sujeita-se a tudo. Isso eu acho que é muito mau para a relação secular que nós temos com os brasileiros. É bom que venham de forma estruturada e é bom que antes de virem faça uma consulta, né? No escritório de advocacia correto. Venham, eu nem vou aí, eu não chego aí, porque primeiro as questões jurídicas não são são questões jurídicas. Eu sou advogado no Brasil, tenho 3 OABs e não dou conselhos de direito brasileiro. Não sei direito brasileiro, eu sei direito português. Do mesmo modo que os colegas brasileiros, todos, eu não digo todos, sem exceção os que são formados no Brasil, não sabem direito português. E eu fico chocado quando ouço advogados brasileiros inscritos na OAB, na Ordem dos Advogados de Portugal, a dizer autênticas barbaridades. Era preciso que a gente se unisse todos para acabar com coisas tão escandalosas como é a recusa dos senhorios em emitirem recibos de renda, colocando o estrangeiro numa situação de risco de ser acusado da prática de um crime de sonegação fiscal, porque quem paga a renda tem que exigir um recibo. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que eu acho que é preciso a gente falar delas de uma outra maneira e sobretudo, deixar a passar a ideia de que não estamos na área dos direitos subjetivos.
Não há direitos absolutos nesta área. Os direitos relativos aos estrangeiros são regulados, de certo modo, por um poder discricionário da administração. E neste momento o problema é este. Quer dizer, eu vi ainda num dia destes, por acaso até um colega nosso, a dizer, você não precisa de demonstrar que tem uma casa, você pode estar num hotel ou num Airbnb. Claro que pode vir aqui, passar férias, estar num hotel ou num Airbnb, mas não consegue obter uma autorização de residência se não tiver uma residência estável, uma casa dele próprio, uma casa arrendada e com um arrendamento legal, não é com Airbnb nem com hotel. E aquilo que o senhor fala, né? Eu acho que poderíamos deixar claro nesse primeiro vídeo, né? Que e o senhor estamos fazendo. Epá, isto não é um vídeo, isto é uma conversa. Uma conversa. Vídeos são os dos brasileiros, dos Sim. portugueses a gente não chama isso. É uma novidade. Deixa claro que todos os brasileiros são bem-vindos em Portugal, mas desde que façam um planejamento. Não, isso não é assim, isso não é assim. Nós temos dois valores em Portugal. Temos um sol, eu digo três, temos um clima maravilhoso, já não falo da gastronomia, mas nós não queremos cá bandidos. Só queremos que venham os brasileiros que tenham modo de vida ou que tenham um plano de trabalho. A gente não quer aqui nem morador de rua, nem bandido. E eu, pessoalmente, defendo que deve haver um maior rigor na filtragem das fronteiras, porque só num dia destes ficamos com o mesmo nível de insegurança que há no Brasil. E eu enganei muita gente, levei muita gente para o Brasil, porque o Brasil era mais seguro que a Europa. O Brasil há 20 anos era um país seguríssimo. Todo o Nordeste, Manaus, Salvador, lugares que hoje são perigosíssimos, era seguríssimo o Brasil. Se nós deixamos entrar as pessoas que hoje são violentas no Brasil, e eu andei no Brasil 20 anos, e a violência no Brasil tem essencialmente a ver com fome. Exato. Então, se nós deixamos entrar pessoas que não consigam ter casa e que não consigam ter renda para viver decentemente neste país, é muito mau, porque aí o que acontecerá é que nós criaríamos aqui, neste pequeno país que é metade de São Paulo, uma situação pior, seguramente pior que a situação que tem o Brasil, que é o Brasil está a viver o que está a viver, com violência em todo lado, mas o Brasil é um país muito rico e muito grande. Sim. Então, doutor, para concluirmos nossa conversa, né, como o senhor bem disse, nessa nossa primeira conversa, que vai ser a primeira de muitas, né? Para nossos amigos brasileiros, consultarem antes um advogado, fazerem um planejamento de viagem, entenderem que não é simplesmente entrar em Portugal sem um trabalho, sem um arrendamento, sem um planejamento financeiro, né? Não é tão simples assim chegar com visto de turista e já se estabelecer em Portugal. Doutora Gabriela, olha, nós temos muita dificuldade de lado a lado de nos entender. Falamos a mesma língua, mas dois idiomas. Na área do direito isso é muito mais difícil. Eu não me sinto capaz de dar assistência devida aos brasileiros sem um tradutor. Nós temos alguns brasileiros na nossa equipa, temos um escritório no centro de São Paulo, estamos a desenvolver parcerias com escritórios de advogados em todo o Brasil, mas o que é importante deixar aqui claro é que cuidado, até connosco, que a gente possa ter, nós não estamos aqui para atrair clientela, já neste momento temos clientes a mais, mas é muito importante que as pessoas planifiquem e que as pessoas vejam se vale a pena. Ainda num dia destes estive a falar com uma pessoa que tem um apartamento de 300 metros quadrados, nos Jardins, e que veio para Portugal com a mulher e 2 filhotes,
para viver num apartamento de 50 metros quadrados. Eu acho que é um absurdo isso. Acho que é um absurdo. Acho que é um absurdo. Como neste momento provavelmente seria um absurdo vender o tal apartamento dos Jardins porque não, porque tem o problema cambial. Esse é o problema novo do Brasil. É o problema cambial. Você próprio haverá pelo seu apartamento e pela sua experiência. Hoje é trocar um prédio por metade do valor, porque o real, que era uma moeda forte, deixou de valer dinheiro, está com valores irrisórios. Uhum. Essencialmente, é muito importante ponderar e não fazer aquilo que fez aquela nossa colega no outro dia, que foi agarrar no marido e nos filhos e vir atrás de um sonho. Sem casa, sem trabalho, sem dinheiro. Não, é preciso ter muito cuidado. Tá bom? Tá bom, doutor. Uma boa noite. Muito boa noite, vamos falar. Deus. Tchau.